Você trouxe sua Bíblia? Tem crente fortemente armado aí? Se você trouxe sua Bíblia, queria convidar a abrir comigo em Josué, capítulo 1. Eu sei que nós já lemos essa passagem 1.573.344 vezes, mas hoje vamos ler mais uma vez, porque Deus vai falar algo poderoso contigo e comigo, amém? E o título dessa mensagem é: a terra está diante de nós, o que fazer? Eu queria que você falasse isso para a pessoa que está do seu lado. A terra está diante de nós, o que fazer? O Senhor diga amém. Diz assim o versículo 1, Josué 1: sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra em que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Deus e Pai, eu te peço que tu fale agora a tua igreja, Senhor. Que os teus filhos que chegaram aqui possam ser tocados pela tua palavra. Tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, tua palavra é poderosa. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que gere nos nossos corações aquilo que tu deseja de nós, através da tua palavra revigorante, refrescante, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Eu acho que muitos irmãos gostam aqui do versículo 9, né? Que Deus olha para Josué e diz assim: não te mandei eu ser forte e corajosos, não tema nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Todo mundo gosta desse texto, e esse texto é muito legal. Mas só que a parte mais importante desse texto é que nesse momento estava acontecendo algo que é o que eu costumo dizer que é a zona de conforto. Eles já tinham andado pelo deserto, eles já tinham visto a mão de Deus, eles já tinham visto Deus fazer coisas extraordinárias. Alguém aqui já comeu a comida dos anjos? Maná? Aquelas pessoas já tinham comido do maná. Alguém aqui já ficou debaixo de uma nuvem refrescante durante 40 anos? Não, aquele povo ali conseguiu ficar durante 40 anos debaixo de uma nuvem refrescante. Alguém aqui já andou no deserto com uma coluna de fogo andando na sua frente? Não, mas aquele povo conseguiu fazer isso. Alguém aqui já teve a oportunidade de tocar com uma madeira na rocha e ela brotar água para você beber quando você tem sede? Não, mas aquele povo, pastor, quantas coisas eles viveram que eu não vivi, quantas coisas extraordinárias Deus fez por eles. Por que eles pararam tão perto? E eu digo que é perto porque onde eles estacionaram tinha o Rio Jordão, depois aproximadamente entre 10 e 20 quilômetros, algumas pessoas dizem que é mais ou menos, alguns estudiosos dizem que é mais ou menos essa distância de 10 a 20 quilômetros, e eles chegavam em volta da muralha da cidade de Canaã. Todo mundo conhece a história de Josué em Canaã? Que o povo de Deus rodeia a cidade, grita, as muralhas caem e eles conquistam a cidade, amém? Amém? Tomei um susto, meu coração palpitando. Ó. Todo mundo conhece essa história, né? Só que eles, ainda que soubessem que estava pertinho da terra prometida, eles estavam estacionados do outro lado do rio. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim: do outro lado do rio. Eu não sei se já aconteceu com você, mas sabe quando o controle remoto está fora do alcance da sua mão? E aí você faz assim, você vai fazendo assim, ó. Já aconteceu isso com você?
Não, né? Só comigo, só eu que tenho essa mania. Eles estavam mais ou menos assim. A bênção estava logo ali, eles conseguiam enxergar, mas não alcançavam na altura do seu braço. Eles precisavam sair da sua zona de conforto, eles precisavam levantar e sair. Mas eu acho interessante que quando Deus, ele fala para Josué isso, aquele povo, eles estavam acostumados com a presença de Moisés ali. Tudo isso que eles viram, tudo isso que aconteceu, eles estavam na presença de Moisés. E eu queria que você entendesse que Moisés, ele foi o discipulador de Josué. Ele caminhou com Josué. Para você ter uma ideia, Josué, ele, não estou dizendo que ele abandonou, não. Ele não abandonou, mas ele preferiu estar com Moisés do que estar com a sua própria família. Quando Moisés subiu ao monte para buscar os 10 mandamentos, estava o povo lá embaixo, e quem estava no pé do monte esperando Moisés chegar? Seu primeiro recepcionista de Moisés, quem era? Josué. Então Moisés, ele fez esse discipulado, esse acompanhamento muito próximo de Josué. Ele acompanhou a história de Josué. E eu acho interessante, porque quando você caminha perto da sua liderança, quando você caminha perto das pessoas que estão acima de você na sua autoridade espiritual, você se torna a pessoa que vai suceder em todos os feitos da sua liderança. E eu acho isso interessante, que, por exemplo, alguém aqui tem filhos, você tem filhos? O meu está no forno, está chegando aí. Tudo que você adquiriu ao longo da sua vida, você pretende deixar para o primeiro vendedor de panelas que aparecer na sua porta batendo? É assim? Ah, mas você não vai deixar para o seu filho, vai? Ora, por quê? O que ele fez? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ele foi gerado de você. Todo discípulo que é gerado de si, é onde nós entregamos o nosso legado, nós entregamos a nossa herança, tudo aquilo que nós recebemos como bagagem, caminha para essa pessoa que está mais próximo. E nesses dias, eu tenho visto que vez após vez, Deus tem levantado homens e mulheres, que se colocam à disposição para guerrear. Porque se você olhar direitinho, Josué, ele era um homem de guerra. Josué, ele andava com Moisés, ele ouvia Moisés, ele estava presente nas reuniões que Moisés fazia, mas na hora de ir para a batalha, quem ia com Moisés? Quem ia no lugar de Moisés? Josué que ia. E se tivesse que fazer uma reunião de intercessão, quem ficava lá para sustentar os braços de Moisés? Ur e Arão. Mas quem ia para a batalha? Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: ir para a batalha determina a minha força em relação a alguém. Sabe por quê? Porque hoje, mais do que nunca, eu tenho visto que a minha filha precisa que eu lute por amor em favor dela. Quanto mais eu batalhar, mais eu vou estar demonstrando da minha devoção, do meu amor por ela. Tem muitas pessoas que entendem que a casa de Deus, que o reino de Deus, que a sua vida comum, a sua vida secular é mais importante do que o reino de Deus. Se Josué seguisse nessa linha, certamente ele não seria o sucessor de Moisés. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu tenho uma coisa para dizer para você: ame essa igreja, lute por essa igreja, batalhe por ela. Assim você vai estar demonstrando o seu amor por Deus aqui nessa igreja.
Essa semana eu tive a oportunidade de estar conversando com uma pessoa e em algum momento, com algumas pessoas, em algum momento uma pessoa foi falar mal de outra. Você nunca ouviu isso, né? Graças a Deus, você é muito puro. Mas pastor, ouvi isso. E aí quando essa pessoa foi falar mal da outra, que não estava presente na conversa, aí uma se levantou para defender, disse assim: olha, em primeiro lugar, ela não está aqui para se defender. E segundo, eu não gosto que fale mal da minha liderança. Olha, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não achei bonito fora. Eu achei bonito. Mas eu acho que mais bonito do que o fora foi o caráter. Porque é muito fácil você falar de alguém que não está na sua presença. Por isso que eu acho que é engraçada a internet. Porque você está lá da sua casa, ninguém está vendo o seu rosto. Você digita ali o que você quiser. Você pode estar vendo o vídeo, está com a cara assim, vendo o vídeo. Aí coloca embaixo, kkkk, como se estivesse rindo pra caramba. Não é? As pessoas nos dias de hoje, elas querem externar algo que não é interno. Eu costumo dizer que o crente precisa ser igual pasta de dente. Essa é nova para você? Então olha para a pessoa e fala assim: crente pasta de dente. Fala para a pessoa que está do outro lado aí: crente pasta de dente. Você só sabe o que tem dentro da pasta de dente quando aperta ela. As pessoas, os homens de Deus, as mulheres de Deus precisam ser crentes na hora do aperto, porque quando apertar a gente vai descobrir o que tem dentro dele. Quando ele estiver andando na rua, que der um trupicão, a primeira palavra que sair da boca dele, você vai saber o que está cheio, o coração está cheio. Inconstitucionalissimamente, né? Escapuliu nada, transbordou. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Tem gente que acha que engana o pastor. E eu tenho uma cara de bocó. E você vai me enganar. Mas a Deus, você não engana. No grande dia, no dia do juízo, não adianta falar: ah, meu pastor bocó não descobriu. Não, porque Deus não vê assim. Deus vai olhar a fidelidade de Josué, quando ele caminhava com Moisés, e na ausência de Moisés, ele continuou sendo a mesma pessoa. Quando nós temos um discipulado que funciona, um discipulado verdadeiro, um discipulado real, que transforma, que multiplica a sua própria natureza, certamente não haverá mutações. Hoje a Malena estava falando uma coisa que é interessante. Ele disse assim: se o filho não parecer nem com o pai, nem com a mãe, tem alguma coisa errada. Você ouviu, né, Letícia? Estou brincando. Por quê? Porque o filho necessariamente ele tem que parecer com o pai ou com a mãe. Quem crê nisso, diga amém. Agora você imagina, quando nasce diferente dos dois, onde é que desemboca? Lá no ratinho fazendo DNA. Por quê? Porque não tem as características de quem o gerou. Eu profetizo sobre a sua vida que você seja um crente divertido. Eu profetizo que no seu rosto sempre tenha um sorriso. Que o seu corte de cabelo seja bem legal. Não, estou brincando, isso daí eu estou brincando. Não precisa não. Mas que cada um de nós possamos buscar as características daquilo que Deus tem colocado na minha vida. Eu fui desafiado há 15 dias atrás por uma pergunta. O apóstolo Ari Caetano, ele estava ministrando e ele falou
sobre aquela passagem onde Paulo disse assim: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele diz que muitas lideranças nos dias de hoje dizem assim: olha, não olha para mim, porque eu sou falho, pobre, pecador. Olha para Jesus, não olha para mim. E aquilo me desafiou. Eu me senti desafiado por aquela palavra, porque o que eu mais vejo é pastor pilantra fazendo isso, dizendo: olha, não olha para mim não, não olha para minha vida não, eu sou falho. E aí eu me perguntei, na hora que ele estava falando, eu me perguntei, qual é a pessoa que eu posso perguntar, se eu poderia perguntar isso para a igreja, se eu poderia desafiar. A primeira pessoa que veio à minha cabeça, a minha esposa, porque ela me conhece todo dia, ela anda comigo, ela conhece minhas falhas, ela conhece meus defeitos, e olha que eu tenho um monte. Você vê tudo isso, você pensa que é uma benção, mas tem um monte de problema, tem um monte de defeito, não é, amor? E aí eu me fiz essa pergunta, aí eu olhei para ela e falei assim: amor, você acha que lá na igreja eu poderia dizer assim: irmãos, olhem para a minha vida, segue o meu exemplo, faz aquilo que eu faço, porque eu sou um cristão verdadeiro, porque eu sou um cristão íntegro, porque eu ando reto diante de Deus, porque eu ando tanto andar reto diante dos homens. O que você disse, meu amor? Que sim. As pessoas poderiam se espelhar na minha vida? Sim. Outra pessoa que eu acho muito importante, a minha mãe. Eu pensei na minha mãe, porque a mãe da gente, conhece o nosso caráter, sabe nossos erros. Mãe, você acha que eu poderia dizer para a igreja que as pessoas podem olhar para mim e ser meus imitadores? Com certeza. Irmãos, eu não sou Moisés, mas eu tenho certeza que nós vamos ter uma multidão aqui de seguidores na igreja. E eu profetizo que homens e mulheres se levantarão como Josué, para tomar a terra prometida, para avançar, guerrear e lutar as minhas batalhas. Porque eu estou dizendo para vocês, eu quero gerar Cristo, não o Nelson. Eu só quero que você olhe para mim como referência. Olha para a vida do Nelson e diz assim: olha só, ele ama as pessoas. Olha só, ele não é preconceituoso. E eu sou muito tentado. Tem gente que é tentado por dinheiro. Dinheiro não me tenta, dinheiro não me compra. Não, isso não. Mulher também não me seduz, não. A minha esposa é linda demais. Olha, nem a Beyoncé conseguiria atrair os meus olhos, porque a minha esposa, ela é preciosa e linda demais. Mesmo barrigudinha assim, é um charme. Mas eu sou constantemente tentado a olhar pelas pessoas, pelo que me dizem delas. Não confie em fulano, não confie em ciclano, não confie em Beltrano. Eu sou fortemente tentado a querer não acreditar nas pessoas, mas eu luto bravamente contra os meus sentimentos, contra as minhas vontades, contra os meus pensamentos, e digo assim: eu vou amar inconsequentemente, ainda que eu sofra, ainda que eu perca, ainda que eu tome esbofeteadas na cara. Eu não tenho medo de amar, eu não tenho medo de acreditar, eu não tenho medo de investir. Talvez você esteja se perguntando: ah, pastor, mas eu estou aqui na igreja há 10 mil anos atrás, eu cheguei aqui, e até hoje, onde eu estou, eu sou um mero membro de banco. Eu digo para você, porque você quer. Ah, eu sou um mero obreiro. Eu digo para você, porque você quer. Ah, eu sou apenas um diácono, porque você quer. Porque Deus tem colocado no meu coração implantação de igrejas. Posso fazer uma revelação bombástica? Posso? A única pessoa que sabe disso, a minha esposa, a minha mãe, o Jorge também sabe. Eu recebi uma ligação, sexta-feira passada, de um irmão lá de Cachoeira de Macacu, dizendo assim: pastor, nós temos uma célula aqui em Cachoeira de Macacu que está crescendo, e eu sou cria de Marambaia, eu sou filho da Nova Vida de Marambaia, me cobre, abre uma igreja aqui comigo. Nós vamos ter a nossa primeira filha lá em Cachoeira de Macacu. Nós vamos ter a primeira igreja, filha de Marambaia. Nós estamos ajudando lá em Miguel Pereira, não é nossa filha, nós estamos ajudando, adotamos com todo amor, vamos fazer lá o evangelismo, vamos ganhar muitas almas perdidas para Jesus, vamos cuidar bem dessas pessoas.
E Deus vai levantar um pastor para cuidar de Miguel Pereira. Mas filha de Marambaia já está às portas de acontecer. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim: o pastor queria que você fosse o pastor de lá. Ah, pastor, mas você não sabe como é que é a minha vida. Você não sabe quem eu sou. Eu não estou pronto, eu não estou preparado. Mas esse era o desejo do meu coração. Eu acredito que Deus te chamou para uma grande obra. Só que as pessoas precisam entender que a grande obra que Deus tem sobre a minha vida é multiplicada na vida de todos aqueles que caminham comigo. Posso contar um segredo? Eu comprei um carro zero. De lá para cá, vez após vez, eu vejo irmãos, praticamente, mensalmente, se a gente for olhar, praticamente todo mês, a gente ora por uma chave de carro, ainda que não seja aqui na presença dos irmãos, ainda que seja nos bastidores, a gente ora, vez após vez, por irmãos que compram carro. Isso é uma bênção que Deus derramou sobre a minha vida. Deus está abrindo portas para que, quem sabe, a gente possa, futuramente comprar nossa casa própria. E essa mesma unção vai cobrir a sua vida. Tudo aquilo que Deus derramou sobre a minha vida, eu profetizo que venha sobre você infinitamente mais. O que te impede é o Jordão. O Jordão da preguiça. Vai dizer que você conhece algum crente preguiçoso? Não, eles estão na célula, eles estão discipulando, eles estão ligando para os novos convertidos, eles estão, não é? Crente que é preguiçoso não quer nada disso. Ah, eu vou na igreja domingo e tá bom. Deus sabe. Deus sabe. E é exatamente porque Ele sabe que eu preciso me envolver mais. Existe um Jordão chamado inconformidade. Você olha e diz assim: eu não concordo. Irmão, eu vou dizer para você, eu amo muito você. Você é muito precioso para Deus, você é muito precioso para mim, amo cada um de vocês. Mas se você não concorda, o que você está fazendo aqui ainda? Se você não concorda, nada te impede de sair. Eu vou te amar, vou te respeitar, vou até atrás de você, orar contigo. Mas eu não posso te obrigar a ficar num lugar que você não concorda estar. Josué, ele estava com Moisés porque ele queria estar com Moisés. Existem pessoas que entram, estão na igreja e elas não acham certo. Não acho certo pastor pregar sem gravata. Coisa sem unção, sabe? Sem unção. Gravata que tem um óleo. Quando a gravata vem reluzente. Irmão, o dia que a gravata tiver unção, presta sua gravata, pastor Isaac, você me empresta? Por um instante. Pastor Isaac é sempre elegante, né? Você me empresta? O pastor Isaac é muito ungido, você sabia? Amém? Você concorda com isso? Eu também concordo. O pastor Isaac é muito ungido. Prega gravata. Impõe mão, gravata. Cura enfermo. Expulsa demônio, gravata. A unção está em quem? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você que decidiu atravessar o Jordão. Obrigado, pastor Isaac. Vamos aplaudir a Deus, que gravata elegante. Eu quero encerrar essa mensagem trazendo o último ponto do Jordão, que para mim é o Jordão mais desafiador de todos. E eu queria chamar esse Jordão de esperança.
Muitas pessoas deixam de desfrutar de algo extraordinário, porque eles não têm a esperança de que naquela direção algo bom vai acontecer. Eu tenho algo dentro do meu coração, e esse algo eu acho que é extraordinário da parte de Deus, que cada um dos meus irmãos, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você mesmo possa ser um grande ganhador de almas, que você possa cuidar de centenas, de milhares de pessoas. Nós temos visto que na visão do MDA, espalhada pelo Brasil, um pastor consegue cuidar de 70 mil membros, e todos esses 70 mil membros são visitados uma vez por semana. Como é que isso consegue, pastor? Exatamente isso que eu estou dizendo: 70 mil membros, e todos eles são discipulados pelo menos uma vez por semana. Sabe por quê? Por causa da esperança. Eles acreditam. Eu digo para você, querido, acredite no que Deus tem te chamado, acredite naquilo que Deus tem confiado a você, acredite nas oportunidades que Deus tem colocado no seu colo. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui nunca tiveram a oportunidade de participar nenhuma vez da célula. Eu faço um convite para você: passa aqui no pátio da igreja, olhe lá, são 4 células, tem lá na casa do Eliezer, tem lá na casa da irmã Elza, tem na casa da minha mãe, tem uma lá na casa do Enildo. Procure uma célula, e lá o seu líder, ele vai ficar empolgado de te ver. Ele vai dizer assim: olha para você, olha, hoje você vai fazer o quebra-gelo, hoje você vai fazer o louvor, e Deus vai achar você como ministro de louvor. E eu estou falando isso contigo. Deus vai levantar você como ministro de louvor, cara. Você precisa ter esperança, acreditar, olhar para o futuro e não se importar com o rio. Atravessa por causa da esperança. Sonha. Crente que não sonha não alcança, não realiza, não vive, e muito menos desfruta da terra que mana leite e mel. É chegado um tempo que, na hora de conquistar a terra prometida, não foram todos que desfrutaram da terra que mana leite e mel. Muitos morreram pelo caminho, por falta de esperança, porque disseram que não conseguiriam viver, porque disseram que a sua liderança levou eles para o deserto para morrer. Mas aqueles que acreditaram, aqueles que tiveram esperança, aqueles que manteram viva a chama dentro do seu coração de que era possível, é uma terra deleitosa, um cacho de uva extraordinário. Eles são grandes, mas e daí? Eu tenho disposição. Qual o tamanho do seu problema? Qual o tamanho do gigante? Não tem problema, você tem disposição. Caleb falou assim, depois de ter conquistado tudo, ele disse assim: a mesmo vigor que eu tinha com 40 anos, hoje eu estou fazendo anos de idade. Mas Caleb, ele falou: o mesmo vigor que eu tinha quando eu tinha 40 anos, eu tenho hoje. Sabe quantos anos ele tinha? 80. Como é que pode um camarada se manter em forma durante 40 anos e manter o mesmo vigor? Fala comigo: esperança. Se você não acreditar, você desanima no meio do caminho. Depois de 40 anos esperando, está demorando demais. Morre no caminho. Agora olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: esperança vai vivificar os seus ossos, a sua carne, os seus pensamentos, e você vai conquistar a terra prometida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar contigo. Se você puder ficar de pé aí no seu lugar.